vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Encontrei o grande amor que sara a dor, que cura as feridas e traz sentido à vida. Amor que aquece a alma, conforta e acalma o
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, põe teu sangue sobre mim, porção dobrada, ó Senhor, me dá, põe teu sangue sobre mim. A cruz do Salvador.
Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e estamos começando agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é feito com todo carinho, especialmente para você e para toda a sua família. Há cerca de 3.500 anos atrás, o povo de Israel deixou de ser escravo no Egito após uma ação poderosa do Senhor para libertá-los e fazer deles uma grande e poderosa nação. Após a saída, este povo realizou uma caminhada ao longo de 40 anos através da península do Sinai até que chegaram ao Jordão, quando, enfim, a caminhada chegava ao seu final. E o povo se preparava para a entrada na Terra Prometida. Toda essa travessia é um registro riquíssimo de fatos, ocorrências e experiências que remetem profeticamente à Igreja dos dias de hoje. Assim como o povo de Israel às margens do Jordão esperando o sinal para a travessia, a Igreja Fiel hoje está aos pés do Senhor Jesus, esperando o toque da última trombeta para a entrada na eternidade prometida por Deus. Há muitos mistérios que estão sendo revelados pelo Espírito Santo acerca desse momento profético: a jornada, o Jordão, o preparo para a travessia, a passagem pelo rio. E no programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza para conversarmos sobre essa afirmação e vamos continuar falando sobre as experiências vividas pelo povo de Israel na entrada da Terra Prometida. Logo depois, no quadro Organização e Método, a doutora Fernanda Beccari vai abordar o tema Construtividade da Criança por meio da Palavra. No quadro Perfeito Louvor, a tia Laís Filgueiras vai ensinar a escala de Sol maior e na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréia Canal, dentro do tema Descobrindo os Mistérios da Vontade de Deus, vai abordar o assunto A Revelação dos Mistérios de Deus na Travessia do Jordão. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente agora começa então o quadro Lições do Manaim, esse quadro no qual a gente aborda os assuntos doutrinários, a gente aprofunda e amplia aquilo que tem sido tratado nas escolas bíblicas dominicais da Igreja Cristã Maranata, um quadro que eu vou compartilhar com você que está assistindo aqui agora, daqui a pouquinho, a importância desse quadro, né, para algumas pessoas que têm enviado para nós as suas participações. E é um quadro que eu faço com muita alegria porque estamos juntos aqui no estúdio, eu e os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza. Daniel, paz do Senhor. Bons dias, paz do Senhor Sérgio, paz do Senhor a todos. Amém. Sérgio, paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Daniel e a todos. Muito bem, eu acabei de dizer que eu ia mostrar a participação de algumas pessoas que enviaram, né, alguns
algumas participações de pessoas que falaram sobre a importância do quadro Lições do Manaim dentro do contexto do programa, né, do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E nós vamos compartilhar com você aqui a participação do nosso irmão Ronivaldo Mendes, ele é de Campos, no Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: o programa Anunciando o Evangelho Eterno é de uma riqueza ímpar, pois todos os seus conteúdos mostram principalmente o aspecto profético. Esse é o comentário, a participação do nosso irmão Ronivaldo Mendes, lá do Rio de Janeiro, da cidade de Campos. Mas tem uma outra participação agora de Sirlene Leal, que ela é de Salvador, na Bahia, e ela diz o seguinte: louvado seja Deus pelo programa Anunciando o Evangelho Eterno, que tem sido uma grande oportunidade de aprendermos a palavra revelada. Antes da gente começar no assunto propriamente, e aliás eu quero dizer a você o seguinte, está aparecendo aí na tela um QR Code, é para você apontar a câmera do seu celular, o objetivo desse QR Code é para você apontar a câmera do seu celular e enviar para nós a sua participação falando sobre o programa. Lá no final do programa, nós vamos mostrar um outro QR Code que é para você comentar sobre o assunto do próximo programa, mas a gente explica isso mais para o final do quadro, tá certo? Então, esse QR Code está aparecendo aí, você pode fazer como os nossos irmãos Ronivaldo e Sirlene fizeram e muitos outros também fizeram, e a gente então pode estar mostrando aqui a sua participação, você falando, comentando sobre o programa, a importância do programa na sua vida. E antes da gente entrar propriamente no assunto, há dois aspectos aqui que os irmãos levantaram, um que é a aplicação profética e outra a revelação. De fato, esse é o nosso objetivo, não é verdade? Assim, é claro. E a gente sempre destaca, né, Daniel, que o histórico, o conhecimento histórico é importantíssimo. Claro. Agora, acima de tudo, nós precisamos conhecer o profético, o espiritual, aquilo que veio da eternidade e que leva o homem para a eternidade. É porque no profético é onde está o mistério, né? É onde está o segredo. E eu quero dizer que eu leio todas essas participações que são enviadas, né? E quero testemunhar aqui que temos recebido assim, participações, comentários de pessoas assim novas, né? Na igreja, pessoas que fazem parte, inclusive, de outras denominações, né? E têm sido abençoadas pelo programa. Glória a Jesus. Muito Amém. bem. Daniel falou aqui sobre o mistério e a gente vai abordar aqui um momento peculiar na história de Israel. Israel, ao longo de 40 anos, né, Israel sai do Egito, tá, naquele momento em que Moisés estava à frente do povo, atravessa o Mar Vermelho, aquele episódio notável, né, da operação de Deus ali, e segue através do Egito, Do deserto. do deserto, segue através do deserto, ali naquela região desértica do Sinai, ali na península do Sinai. O povo fica 40 anos ali, e até o momento em que Deus define que é a hora da entrada, então o povo vai na direção de Israel. A gente vai ver daqui a pouquinho no mapa, eles vão na direção da Terra Prometida, né, onde hoje é o Estado de Israel, e se detém ali já para a travessia do Jordão. Tudo isso é histórico, tudo isso aponta a realidade vivida pelo povo do Senhor, pelos hebreus, pelo povo de Israel, antes ainda de ser nação, mas já em vias de se tornar uma grande nação. E agora eles estão às margens do Jordão. Quais então os mistérios desse momento, para a gente discutir um pouco aqui? Quais os mistérios desse momento para a igreja hoje, a aplicação profética para a igreja hoje? Bem, nós veremos que os mistérios descobertos por Israel na chegada do Jordão, e nesta passagem, foram vários, e todos eles proféticos. O caráter profético é que é notável e que nos interessa mais, porque aponta para a igreja fiel, para a igreja dos nossos dias. E por isso a necessidade de buscar e descobrir esses mistérios. E é essencial, e nesta hora mais ainda, que os mistérios de Deus sejam conhecidos pela igreja fiel, não é, Sérgio? E também, falando do deserto um pouco, de tantos mistérios
revelados, descobertos nessa jornada de 40 anos, nós ficaríamos aqui muito tempo, mas alguma coisa que a gente pode destacar, por exemplo, o alimento que vinha pela madrugada, que era O maná, né? o maná, que brotava, que aparecia. A roupa não gastou, Os calçados. os calçados. Então a água que brotou da rocha, não é? As codornizes. Então, tudo isso mostrando que a igreja do Senhor Jesus viveria do milagre e a alma, mesmo num mundo que é como um deserto, a alma do crente fiel jamais deixaria, como não deixa, de ser saciada pelo milagre, por aquilo que vem do céu, pela operação do Espírito Santo do Senhor, por Jesus, pela vida de Jesus, o seu sacrifício perfeito. Então eles viviam diariamente um milagre, Amém. porque não tinha onde comprar alimento, não tinha horta para colher. Então Deus estava ensinando aquele povo a depender dele em tudo. E isso não é fácil falar. Porque nós sempre confiamos em alguma coisa de nós mesmos. Mas Deus estava dando lições, porque na verdade o deserto, né, Sérgio? Eu costumo dizer que foi a escola da fé. Amém. A escola da fé para Israel. E essas descobertas do mistério, ou de mistérios que Israel fez lá no deserto, hoje a igreja, nos nossos dias, também é levada pelo Espírito Santo a descobrir mistérios que são essenciais na caminhada, na vida do E crente. cada milagre desse, o maná, a nuvem que acompanhava de dia, a coluna de fogo à noite, a água que brotava da rocha, cada milagre desse apontava profeticamente para a pessoa gloriosa do Senhor Jesus. Então Amém. nós estamos aqui considerando o seguinte: há todo um conteúdo histórico, há toda uma experiência vivida pelo povo de Israel, e tudo isso hoje tem um sentido para nós, porque havia nesta história um mistério, uma revelação. O que se revela é o que está em oculto, né? Quando se revela alguma coisa que estava em oculto. Então, a revelação do Espírito Santo nos faz alcançar esse mistério. Eu vou pedir um texto aqui para a gente discutir um pouquinho exatamente sobre esse momento profético que nós estamos vendo, que a igreja está vivendo, que fica em Colossenses capítulo 1, verso 26, que diz o seguinte: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Qual é o entendimento que a gente pode ter desse texto relacionado àquilo que nós estamos falando aqui? O texto, e não somente este, há vários outros da palavra, que mostram que nem tudo está às claras. Ou seja, há coisas que precisam ser reveladas, e essa revelação vem a partir da ação do Espírito Santo, e que a igreja precisa descobrir. E ela faz isso como? Diante do Senhor. Eu gostaria de fazer um parênteses, Sérgio Josias, ali com aquela expressão, e que agora foi manifesta aos seus santos. Porque muitos que nos assistem não têm um conhecimento da palavra e têm uma ideia assim de santo diferente daquilo que é bíblico. Porque a palavra santo significa separado. Então é separado do mundo, é a pessoa que não é mais dominada pelas coisas do mundo. É a pessoa que está sendo governada e dirigida pelo Espírito Santo. A esses é revelado o mistério. Amém. Glória a Glória a Jesus. Deus. É uma outra... Aliás, quando a gente falou muito aqui sobre salvação, né, em santificação do Espírito Santo, é esse tipo de santidade ou de santificação, né, que a palavra aponta para o servo de hoje. E a estes santos, aqueles que são santificados, que estão vivendo em santificação, o mistério é revelado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos aqui sobre a jornada, né? E naturalmente a jornada ela teve vários elementos, como vocês mesmos disseram, que profeticamente tem significado, a nova identidade que o povo assumiu,
Um povo que antes era escravo, né, agora era um povo livre. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, né? Então a gente tem muitas aplicações dos milagres, das operações, daquilo que Deus fez no povo de Israel durante todo o percurso. Mas agora a gente chega no momento da entrada. Eu vou pedir que o pessoal coloque aqui um vídeo da saída do Egito até Canaã, e a gente tem aqui, vocês podiam falar um pouquinho, eles saíram lá no início, né, ali à esquerda do Egito, tá? Lá está em Êxodo capítulo 12, verso 37, e aqui tem todo o trajeto, não é isso? Eles fazem o trajeto através da península do Sinai, que é essa formação aqui, né, que a gente vê, e eles rodeiam o Monte Seir, vem a orientação virai-vos para o norte, então eles começam até chegar ali no Monte Nebo. Até se depararem na fronteira, né? Isso. Aqui no Monte Nebo aconteceu aquele episódio de que Moisés viu a terra prometida. Ele sobe no monte, vê a terra prometida. Ou Pisga, né? É o mesmo monte. É o mesmo. Ele sobe, vê a terra prometida e aí começam então uma fase do povo de Israel. Moisés daqui do Monte Nebo, ele consegue ver ali. Jericó ali em cima já está dentro da terra prometida. Então Moisés daqui do Monte Nebo, ele consegue visualizar Jericó, e então o povo se coloca ali, que estava em Sitim, que está aqui à direita, se coloca então próximo ao Jordão para a travessia. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento, né? Moisés morreu. Exato, e isso é importantíssimo porque o líder deles durante tantas décadas morreu. E agora? Não, a operação de Deus, o espírito de profecia permaneceu. O profeta morreu, mas Deus levantou um que foi Josué, que poderia ser um outro. O histórico passa, mas o profético continua. O homem passa, mas a obra continua. Continua. Claro. Né? Esse detalhe é muito importante as pessoas entenderem isso. E é por essa razão que nós temos estudado a história da saída de Israel do Egito, porque esse percurso no deserto, a passagem pelo Rio Jordão, enfatizam a importância do entendimento doutrinário para este momento. Até porque grande parte do Velho Testamento retrata a história do povo de Israel, que profeticamente é a história da igreja que começou lá no dia de Pentecostes, que atravessou séculos e que hoje nos alcançou. Então, observe, a morte marca o histórico, o fim de alguma coisa, não é? Moisés morreu, mas, como Josias falou, a obra continuou, o profético continuou, o projeto profético de Deus continua. Amém. Amém. E esse paralelo profético entre a igreja e Israel no Velho Testamento, isso é notável. Por isso que, à medida que nós entendemos, dentro desse estudo doutrinário e pela revelação do Espírito Santo, o momento atual, que é também uma passagem, nós entendemos também um projeto de salvação e somos impelidos pelo Espírito Santo a alcançar os mistérios proféticos que existem na palavra de Deus. Há uma coisa interessante que nós estamos fazendo aqui, é porque nós estamos fazendo uma abordagem contida no Velho Testamento e estamos trazendo textos do Novo Testamento exatamente para nós vermos a aplicação profética, né? Para nós vermos esse mistério sendo mostrado aqui no Novo Testamento. Eu vou pedir mais um texto, Sérgio, que fica em 2 Coríntios 3,6, né? Segunda carta aos Coríntios 3,6, que diz o seguinte: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Dentro desta abordagem aqui, repito, a gente está fazendo uma associação entre um episódio do Velho Testamento e um texto do Novo Testamento que aponta para a igreja hoje. O que efetivamente importa para a igreja? O que importa para a igreja, essencialmente, é viver este momento profético. E mais, não só viver, mas saber também
transmitir o projeto profético de Deus para esse tempo. Mas a igreja só vive dessa forma se ela tiver a revelação. A letra, aquilo que é a razão, intelecto, não traz vida. Mas a revelação, o Espírito, é que vivifica. Glória a Jesus. Muito bem, então a gente percebe Israel, nesse ponto da nossa conversa, Israel às margens do Jordão. A terra prometida do outro lado, né? Tudo por um momento. A entrada na terra prometida na expectativa de uma ordem, de um momento, de uma passagem. A igreja toma posse da promessa. Toma posse da promessa. Amém. A igreja hoje, está fazendo uma associação profética com a igreja hoje, ela está pronta? A igreja tem que estar pronta. E a igreja fiel, o crente genuíno, verdadeiro, ele está pronto. Ele já está preparado. Não é que, não, eu vou me aprontar se Deus quiser. Não, o Senhor quer. E ele manifestou o querer dele, de Deus, com a morte de Jesus, enviando seu filho ao mundo. E como Israel estava na fronteira, né, próximo a entrar, né, na terra prometida, hoje a igreja também, ela está pronta, preparada para a saída definitiva deste mundo. Amém. Aliás, é bom frisar que há dois tipos de saídas, ou de saída. Muitos estão saindo do Egito, ou seja, aceitando o Senhor Jesus como Salvador, tendo os pecados perdoados e passando a andar no caminho, não é isso? Mas também haverá a saída definitiva, que é o arrebatamento da igreja. Amém. Para a Canaã celestial. Para aqueles que estiverem preparados. Vamos pegar um outro texto aqui, no Novo Testamento, Romanos 10, 9, que define, na minha opinião, aquele que está preparado, que está pronto para a passagem. Diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esta salvação aqui implica diretamente na passagem, ou seja, em herdar a terra prometida, a Canaã celestial, a promessa do Senhor, a vida eterna de Deus. É isso mesmo? É isso mesmo. E esse texto é notável, porque mostra duas ações que o homem tem que tomar. Uma aqui com a boca, são os atos exteriores, a sua vida. Quando o homem aceita Jesus, a sua vida muda, a forma de falar, de agir, de pensar, mas, acima de tudo, o seu coração, ou seja, a sua comunhão com Deus, deve estar bem estabelecida. E o Senhor Jesus disse também, né? Se com a tua boca confessares aos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Amém. Que está nos céus. Então, esse testemunho é importantíssimo, né? Essa experiência, quando a pessoa tem essa experiência de salvação, ela tem desejo de testemunhar dessa experiência. Agora, não é só ter a experiência de um dia. Eu aceitei Jesus em 1990, 1960, em 2022. Você tem que aceitar Jesus. A salvação é dinâmica. E permanecer no caminho. Viver em santificação do Espírito. Esse é o caminho. Parai nele. Não, esse é o caminho. Andai nele. É continuar. Amém. É contínuo. Glória a Deus. Olha só, a gente vai ler um texto agora da palavra que se encontra em Apocalipse, capítulo 21, verso 1, verso 1, que fala sobre esta experiência, aquilo que está por vir na passagem do Jordão para nós. Vamos ler, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nós estamos falando de uma nova condição, né? Apocalipse falando sobre o momento da passagem da igreja. Qual o alcance que a gente tem nesse texto? Aqui vai ser o cumprimento profético do que Israel viveu quando passou para a terra de Canaã. Passou o Jordão. Passou o Jordão, só que agora não é a Canaã
lá do Oriente Médio, a Canaã, você vê no mapa, agora é a Canaã celestial, é o novo céu. A porta da graça. Isso é muito bom lembrar. Porta da graça, isto é, a oportunidade de salvação, ela está se encerrando. Como vemos de forma muito clara, como um exemplo aqui, para corroborar, na parábola das 10 virgens. É muito interessante, Daniel, porque nós já abordamos aqui, já passamos por essa parábola, e ela fala, eu acho que ela é muito clara nesse sentido, quer dizer, há aqueles que estarão prontos a entrar e aqueles que ficarão de fora. Vamos ler Mateus, capítulo 25, versos 11 e 12, que é exatamente a parábola que você sugeriu, para que todos possam entender. Mateus 25, 11 e 12, diz assim: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, Em verdade vos digo que não vos conheço. Então aqui nós vemos uma situação em que um grupo chegou até próximo ao momento de entrar para a festa e não participou. A porta tinha fechado. A porta já tinha fechado. Então, por isso que ninguém pode deixar para depois, não somente a decisão de aceitar Jesus, mas de permanecer no caminho, servindo ao Senhor, o que tem que ser confirmado a todo tempo, todos os dias, a cada instante. Porque quando Jesus voltar, ou pode ser que para muitos, até para nós, o chamado pessoal aconteça antes da volta de Jesus pela morte, ou nós estamos ou estaremos naquele momento prontos para esse chamado, ou depois não vai haver outra chance. E o aspecto profético dessa parábola é que não há argumento humano para a porta se abrir. Quem estava com a candeia acesa, entrou. Mas quem estava com a candeia apagada, não entrou. Então, a candeia acesa é a luz do Espírito, é a operação do Espírito. É a revelação, é o coração cheio do óleo do Espírito, é o batismo com o Espírito Santo. Esse é o argumento, é a senha para a entrada, não é? É o homem com a bênção do Espírito Santo na sua vida. Nosso tempo já está se esgotando e eu queria pedir para vocês para fazer uma abordagem bem objetiva acerca de alguns aspectos desse momento que Israel estava vivendo. Primeiro, o fato deles partirem de madrugada. Qual o significado disso? A madrugada fala do nascer de um novo dia. Quer dizer, é aquilo que vem da eternidade. Porque a estrela da manhã vai surgir. Que para a igreja, quando a igreja subir para encontrar-se com Jesus no arrebatamento, vai ser o nascer de um novo dia. Então é a madrugada para a igreja. É uma nova experiência. Daniel, eles partiram de Sitim. O que significa isso? Olha, eles estavam ali acampados, não é? Até palavra escondidos em Sitim, não é? Mas a ordem do Senhor foi que eles se achegassem para o Jordão. Depois de 3 dias, né? Depois de 3 dias, não é? Então, sempre o aspecto profético de 3 dias na Bíblia fala da morte e da ressurreição. Há um mundo que conhece só a morte de Jesus, o Jesus histórico, mas há uma igreja que conhece o Jesus glorificado, o Jesus ressuscitado. Essa experiência é fundamental para o homem se achegar, sair dessa posição de Sitim e ir para próximo do Jordão, que fala do Senhor Jesus, porque o nome Jordão significa aquele que desce. Ele nasce lá no Monte Hermon e vem com as suas águas para desaguar no Mar Morto. Então Jesus desceu da sua glória e trouxe as águas da salvação para trazer vida para o homem. Glória a Jesus. Quer dizer, aquela pousada no Rio Jordão e a partida para o rio antes e depois ficar ali, fala de um lugar de definição. Definição. Porque o Jordão fala do Senhor Jesus e do novo nascimento do homem em Jesus. E a experiência, né, Sérgio? A experiência de passar o Jordão. A experiência de salvação. Amém. Glória a Jesus. Pousar no Jordão é o que estamos fazendo. Nós estamos pousando aos pés de Jesus,
é uma pousada, porque a nossa casa é na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, a gente sempre termina com aquele apelo aos nossos ouvintes, às pessoas que estão nos assistindo. Fique à vontade. Nós vimos hoje no programa, entre diversos tópicos, que o povo de Israel, antes de atravessar o Rio Jordão, pousou, isto é, se acampou às margens daquele rio. Profeticamente, a igreja fiel está prestes a entrar na terra prometida, isto é, na Canaã celestial. E sua posição ou forma de vida é a mesma, é estar junto ao Jordão, Amém. é estar aos pés do Senhor Jesus. Para Israel, pousar às margens do Rio Jordão era uma parada provisória que fazia parte do preparo para entrar na terra prometida. O crente em Jesus, aquele que faz parte da igreja fiel, está preparado e vence e enfrenta as adversidades desta última hora, repousando, descansando, confiando no Senhor Jesus, vivendo aos seus pés. E isto inclui estar firmado na doutrina gloriosa e revelada da palavra de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir para colocar um QR Code na tela aqui, que foi aquele que eu falei no início do quadro, que é o QR Code para você enviar a sua participação para o próximo programa. Nós vamos abordar um tema no próximo programa, e se você apontar o QR Code, ou quando você apontar o QR Code, o seu aparelho será redirecionado para o WhatsApp e ali vai haver uma pergunta, uma proposta de você fazer a sua contribuição do ponto de vista da sua participação, do seu comentário acerca do tema que nós vamos abordar no próximo programa, e assim você ajuda a fazer o próximo programa, tá certo? Então não deixe de apontar a câmera para o QR Code, não deixe de participar. O Daniel falou aqui, a gente lê, ele é quem recebe, ele lê todas as participações, e o Senhor tem nos abençoado muito com as participações dos irmãos. Muito bem, nós chegamos assim ao final do nosso quadro. Mais uma vez agradecer aos dois pela presença, que Deus abençoe e que o Senhor nos dê a oportunidade de continuarmos muitas outras vezes vivendo essa experiência. Amém, José. Sempre uma bênção, né, Sérgio? Glória a Deus. Participarmos aqui juntos, nessa comunhão. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Amém. Você já parou para refletir sobre a importância do uso da palavra na construtividade da criança, na formação de seus valores e até de seu caráter? Hoje, no quadro Acessibilidade, a doutora Fernanda Becali vai abordar esse assunto e vai ampliar o nosso entendimento acerca disso. Cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. No episódio anterior, conversamos sobre a construtividade das crianças por meio da palavra. Compreendemos que é no processo de comunicação interativa com as palavras dos outros que ocorre a formação da primeira noção de si e do mundo para a criança, pois nascemos com uma incompletude fundante e é o olhar do outro, a palavra do outro que nos significa. É o outro, o pai, a mãe, a avó, que dá a medida do que a criança se forma. Isso quer dizer que para os nossos filhos, somos como espelhos que refletem e refratam a nossa compreensão de mundo, a nossa maneira de enxergar a vida, o nosso modo de compreender o outro, a nossa fé influencia a vida de nossos filhos. É nesse sentido que a palavra é constitutiva. É pelo processo de internalização do que nos era exterior que nos constituímos como sujeitos que somos. O Senhor, no livro de Provérbios 15:1, nos ensina que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Na educação de nossos filhos, precisamos ser como sábios. Por exemplo, a bênção dos pais para os filhos não é uma formalidade nem uma tradição familiar. É a bênção do próprio Deus para os filhos por meio dos pais. Temos ensinado as nossas crianças, desde pequeninas, a pedir a bênção dos pais, dos avós, dos tios.
Devemos substituir as palavras limitadoras. Você não consegue, você só faz errado, eu odeio quando você faz isso, você não vale nada, por palavras agradáveis. Você pode tentar de outros modos. Vamos tentar estudar mais na próxima oportunidade? Eu acredito que você é capaz de conseguir. Confie em mim, estamos juntos. Separe a atitude da criança. Estar com preguiça naquele momento não é o mesmo que ser preguiçoso. E então, critique a atitude, mas não rotule a criança. Como os adultos da relação, precisamos manter o autocontrole e ponderar o que falamos, sobretudo quando estamos nervosos. Considerando que as nossas palavras contribuem na personalidade dos nossos filhos e que eles interiorizam aquilo que pronunciamos, devemos eliminar os xingamentos. Nenhuma criança deve ser chamada de burra, preguiçosa, mentirosa, bagunceira. Precisamos conversar com ela para que ocorra a mudança de comportamentos. Evite as humilhações, evite chamar a atenção da criança na frente das outras. Elogie em público, mas corrija em particular. Conforme o Senhor nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Assim, quando for corrigir o seu filho, entra no quarto, fecha a porta e corrija em oculto, em secreto, que ele te ouvirá e o Senhor o honrará. E elimine as comparações. Cada criança é um ser único que tem um tempo próprio. Fazer comparações entre os irmãos, primos ou colegas destrói a personalidade, a autoestima e faz com que ela se sinta inferior. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29, o Senhor nos dá o seguinte conselho: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Por causa da nossa imperfeição, podemos falar coisas das quais depois nos arrependemos. A palavra se apresenta, portanto, como uma arena em miniatura, onde se entrecruzam a bênção e a maldição, e lutam os valores de orientações contraditórias. Contudo, nós devemos seguir os exemplos de Jesus e usar as palavras para abençoar os nossos filhos, edificar, motivar, promover alegria, ânimo e gratidão. Para conseguirmos que as crianças sejam responsáveis, disciplinadas, felizes e organizadas, é necessário motivá-las e despertar uma ação positiva em todas as suas atividades. Infelizmente, no dia a dia, muitos pais acabam lembrando e enfatizando mais o que os filhos fazem de errado do que as boas características e ações deles. Precisamos conversar com os nossos filhos para que eles compreendam os motivos por trás do seu comportamento. Não adianta falar 1000 vezes a mesma coisa ou estabelecer uma relação na base do grito, do castigo. Quanto antes a criança perceber que pode fazer de um modo diferente e assumir as consequências pelas decisões que toma, melhor será. Que o Senhor nos abençoe neste novo ano e que possamos ser fontes, mananciais de bênçãos para os nossos filhos. A paz do Senhor Jesus. Toda música e todo louvor estão dentro de uma escala básica definida pelo seu acorde principal. E esse acorde vai definir a escala de notas utilizadas na melodia deste louvor. Hoje a tia Laís vai ensinar a escala de Sol maior. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, crianças e adolescentes, estamos muito felizes de dar prosseguimento a esse projeto tão maravilhoso. Nós sabemos que vocês já têm sido usados nas mãos do Senhor como instrumentos de louvor. Eu sei que vocês estão tocando nas igrejas antes de começar os cultos, após os cultos, no momento da assistência.
nas suas casas, nos cultos, nos lares. E até aqui nós aprendemos 2 louvores. Quando oro ao Senhor e a minha alegria é crescer com o meu Senhor. Esses 2 louvores, eles são da escala de Dó maior, que é aquela escala que escolhe todas as notas branquinhas. E hoje, a partir de hoje, nós vamos começar a aprender a escala de Sol maior. E essa escala de Sol maior, ela tem 6 notas brancas e uma nota preta. Então, 6 brancas e uma preta. Vamos descobrir qual é essa nota preta? Aqui nós temos a escada, que na verdade é a nossa escala, né? Que eu já falei para vocês que escala é a mesma coisa que escada, só que é em italiano. E aqui a gente começa o nosso primeiro degrau, é o Sol, o Lá, o Si, o Dó, o Mi, o Ré, o Mi. E aqui nós temos uma notinha alterada, que é o Fá sustenido. E eu já sei que vocês aprenderam com a tia Janaína que o sustenido, ele eleva a nota um semitom. E esse semitom é aquela próxima notinha. É a nota pertinho, né? O semitom é a menor distância entre 2 notinhas. Então, se eu estou aqui no meu Fá, o Fá sustenido, a gente vai subir um semitom. E a gente sobe sempre para a direita. Então, a nota preta da minha escala, tcharam, é o Fá sustenido. Que ele está aqui, ó. A próxima nota à direita do Fá. Então, aqui eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá. E essa próxima notinha à direita é o Fá sustenido. Ele é a primeira tecla preta do meu grupinho de 3 pretas. Então, todas essas notas aqui, os meus degraus, são brancos e uma notinha preta. Nós vamos treinar a escala agora no teclado. Vamos lá? Aqui eu tenho a minha partitura. Então, aqui eu tenho minha clave de Sol, minhas 5 linhas e 4 espaços. E aqui na segunda linha eu tenho a nota Sol. Essa nota, ela que deu nome à clave de Sol. Então, se vocês forem observar, a clave de Sol começa na segunda linha e a nota Sol está na segunda linha. Depois, no segundo espaço, eu tenho o Lá, na terceira linha o Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Para a gente treinar essa escala aqui no teclado, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez no Dó maior. Nós vamos usar 3 dedos na mão direita, passar o dedo 1 por baixo e continuar a usar mais 5 dedos. E essa passagem ela é feita de forma discreta, que ninguém pode perceber. Então vamos lá. Nós vamos posicionar nossa mão aqui, de forma que o dedo 1 fique no Sol, o dedo 2 no Lá, o dedo 3 no Si, o dedo 4 no Dó, o dedo 5 no Ré. Vamos observar se o nosso ombro está relaxado, se nosso pulso está na altura do cotovelo, se as nossas unhas estão cortadas e se a gente está tocando na ponta do dedo e sem quebrar a falange, sem quebrar essa falange. O dedo, ele é firme. Vamos começar. Eu vou contar até 4 e nós vamos fazer a escala de Sol maior. 1, 2, 3, 4. Sol, Lá, Si, passei. Dó, Ré, Mi, Fá sustenido e Sol. Vou voltar. Fá sustenido, Mi, Ré, Dó. Passei por cima o dedinho 3 de forma discreta. Si, Lá e Sol. Então, a mão direita vai ficar assim e a gente precisa que vocês treinem muito essa escala durante a semana. Agora, vamos fazer a escala de Sol maior com a mão esquerda. Posiciono o meu dedo 5 aqui na nota Sol e vamos lá. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Passo o dedo 3 por cima de forma discreta. Fá sustenido e Sol. Agora eu vou voltar. Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol. Ok? Então eu uso meus 5 dedos, passo o dedo 3. Depois eu uso o 3, passo de forma discreta o dedo 1 no Ré e finalizo minha escala. Tá certo? Então, fiquem com o Senhor, a paz do Senhor Jesus para vocês. Nós vamos finalizar nossa aula assim. E essa semana eu espero que vocês treinem bastante a escala de Sol maior, tá bom? Até a próxima aula!
O povo de Israel passou 40 anos viajando pelo deserto até o momento da passagem do Rio Jordão. Já não era mais Moisés à frente deles, mas Josué. Mas o Deus de Israel era o mesmo e é o mesmo a quem servimos hoje. E ele tinha muitos mistérios a revelar, assim como o Espírito Santo nos revela hoje. Na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréia Canal, dentro do tema Descobrindo os Mistérios da Vontade de Deus, vai abordar o assunto A Revelação dos Mistérios de Deus na Travessia do Jordão. Nós cumprimentamos a todos, em especial as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. Nas últimas aulas, nós temos estudado sobre os mistérios, os segredos de Deus. E nesta aula vamos ver como Deus revelou os seus mistérios na travessia do Rio Jordão. Vamos ler juntos a palavra de Deus? Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué 3, 5. Josué liderava o povo de Israel rumo à terra prometida por Deus e eles estavam acampados perto do Rio Jordão. Era tempo de cheia do rio, então como atravessar para o outro lado? Não existiam pontes e nem barcos. A única forma de atravessar era conhecer um segredo. E louvado seja Deus que Josué e o povo de Israel já conheciam esse segredo. E sabem qual era o segredo? O Deus de Israel é todo-poderoso e opera milagres. Então, Josué buscou solução em quem? No Deus Todo-Poderoso. Ouviu atentamente as suas promessas sobre a conquista da terra e depois chamou todo o povo e falou com eles assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Josué sabia que Deus não se manifesta, Deus não opera suas maravilhas onde há pecado. Era necessário que todo o povo se santificasse. Queridos, saibam de uma coisa: sem santificação, ninguém verá a Deus. E o que é santificação? É ter o coração limpo do pecado. É fazer o que agrada a Deus, obedecendo a sua palavra, ficando longe de tudo que entristece o Espírito Santo. E hoje nós temos uma arma poderosa para a santificação, o sangue de Jesus, que tem poder para nos libertar e purificar de todo o pecado e nos dar acesso à presença de Deus. E o povo de Israel obedeceu à orientação do Senhor, buscou o Senhor, colocou a sua vida no altar de Deus, pediu perdão dos pecados. Então, feito isso, agora o povo estava em santificação. E Josué disse aos sacerdotes que levantassem a arca do concerto do Senhor e fossem à frente do povo de Israel. A arca do concerto representava a presença de Deus. Deus iria à frente do seu povo. Queridos, o milagre, a operação de maravilha aconteceu. Olha, assim que os sacerdotes que levavam a arca pisaram os pés na beira do rio, o que aconteceu? As águas que vinham de cima pararam e se levantaram num grande montão. E as águas que desciam o rio, elas se foram, abrindo uma travessia, um caminho no meio do rio. Aleluia! Os sacerdotes pararam firmes no meio do Jordão, até que todo o povo passou em seco. E o que nós aprendemos com essa passagem bíblica? Onde há santificação, Deus opera maravilhas. Então, precisamos nos fazer uma pergunta. Eu, você, nós temos vivido uma vida de santificação? Você tem se afastado das coisas do mundo e se aproximado de Deus? Existem tantas dificuldades, não é? Muitos obstáculos se levantam para nos impedir de chegarmos à eternidade. Mas nós temos uma certeza: se vivermos uma vida em santificação, se formos fiéis ao Senhor, a vitória é certa. Aleluia! Depois do milagre, Deus deu uma ordem que foi assim: separem
12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, e eles devem pegar no meio do Jordão 12 pedras grandes, levar sobre os seus ombros até o outro lado do rio e colocar todas juntas para servirem como um sinal para as próximas gerações. Sabe por quê? Toda vez que alguém olhasse para aquelas 12 pedras e perguntasse como que aquelas pedras foram parar ali, alguém iria testemunhar da operação de maravilha que Deus fez naquele dia. E para nós, o que as 12 pedras representam para a igreja? Representam os 12 apóstolos de Jesus. Vamos lembrar quais eram os nomes dos seus apóstolos, os apóstolos de Jesus? Tenho certeza que as crianças intermediárias e adolescentes já estão lembrando de um louvor. Então nós vamos olhar ali, ó, Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Tomé, Judas e Judas Iscariotes. Então, esses eram os nomes dos 12 apóstolos que nós lembramos. E nós, queridos, precisamos ser úteis na obra de Deus, como aquelas 12 pedras retiradas lá do Rio Jordão, e fazer também como os 12 apóstolos de Jesus. Vamos testemunhar sobre o nosso Deus, para que todos ao nosso redor temam ao Senhor e reconheçam que Ele é o Deus forte, que nos dá vida eterna por meio de Jesus, que é o nosso Salvador. Testemunhar é demonstrar, através do nosso comportamento, das nossas ações e reações, das nossas conversas, que somos servos do Deus vivo. Vamos falar das maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. E a maior delas é a salvação em Jesus. Hoje, Deus quer que você conheça o poder dele. Santifique a sua vida. Fique longe do pecado. Se você fizer assim, Deus vai operar maravilhas na sua vida e você vai conhecer os mistérios, os segredos que Deus tem revelado à sua igreja. E todos vão saber, aqueles que estão à sua volta, que você serve a um Deus vivo, o dono de todo o poder. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos de um projeto maravilhoso, com resultados cada vez mais notáveis e que você também pode se beneficiar dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. É simples participar. Você terá apenas que fazer uma ligação que é gratuita e que pode ser feita sempre que você precisar. Para este número, que está aparecendo aí na tela,
0800 707 3076. A pessoa vai te atender, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso totalmente gratuito. Aponte, se desejar, a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo ao lado do número e seu aparelho será redirecionado para esta ligação. E mais, não vamos te pedir qualquer contribuição financeira, nem mesmo uma oferta. É tudo de graça mesmo. Ligue agora mesmo, se você desejar. Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? Acesse as nossas redes sociais e baixe os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Ouça louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e compartilhe os nossos conteúdos. Acesse também o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e não perca a nossa programação. Uma delas é especial, a Escola Bíblica Dominical, que vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!